Olha só que coisa interessante para a gente aqui. O que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos? Lá em João, no capítulo 11, nos versos de 11 a 13, e aí eu vou pedir para vocês anotarem os versos, tá? Vai ficar o vídeo gravado, depois você pode voltar. A gente não vai ler aqui, porque a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas você pode anotar aí os textos e depois você vai ler um pouquinho com calma. A gente vai ler talvez um ou outro, só para ficar isso claro para a gente. Lá em João, no capítulo 11, nos versos 11 a 13, a gente vai ver ali a respeito da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus, tá certo? E ali, Jesus ele vai falar para os discípulos, Lázaro dorme, mas nós iremos acordá-lo. Mas eu vou acordá-lo. E aí os discípulos falam assim, Jesus, mas se Lázaro está dormindo, então tá tudo bem, né? Só que Jesus ele não estava falando a respeito do sono que a gente tem natural. Ele estava falando a respeito que Lázaro estava morto. Tá certo? Então, assim como Paulo comparou a morte como um sono, Jesus também comparou a morte como um sono. E aqui entra um ponto muito interessante para a gente que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, Lázaro morreu, Jesus comparou a morte de Lázaro como um sono. Tá bom? Esse texto de Eclesiastes vale a pena, todos valem a pena, né? Mas esse aqui é crucial para a gente ler. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, porque ele dá a definição muito clara do que é a morte para a gente. Eclesiastes, pode abrir a sua Bíblia no meio, lá em Salmos, avança um pouquinho aí, você vai passar Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. E aí, quem encontrou, pode ler para a gente, Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha aí. Então, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa alguma. Né? Eles não têm consciência nenhuma. Não existe vida fora do corpo. Tá certo? Então, a Bíblia é muito enfática com relação a esse assunto. Lá em 1 Tessalonicenses e em 1 Coríntios, que foram os textos que a gente leu anteriormente, Paulo ele compara a morte com o quê? Com um sono. Por que é um sono? Porque aqueles que dormiram, né, morreram em Cristo, na sua vinda, eles vão ressuscitar. Então é como se eles acordassem, tá certo? E eles vão acordar para uma nova vida, uma vida eterna. A gente vai estudar Apocalipse e a gente vai ver que os ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles também vão ressuscitar, tá certo? Só que eles vão ressuscitar para a ressurreição do juízo, para receber a sentença deles. Quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver mais essa questão. Aqui a gente só está falando da ressurreição dos salvos, tá certo? Olha só, Jó, ele fala da impossibilidade de alguém que morreu retornar nessa vida. Vamos ver esse texto também de Jó? A gente está em Eclesiastes, volta um pouquinho na sua Bíblia. Você vai voltar Provérbios, Salmos, e aí Jó. No capítulo 7, lá no verso 9, tem uma série de versos de Jó aqui. Vamos ler esses dois, o 9 e o 21. Jó, capítulo 7, verso 9 e 21. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Percebe? O outro? É o 21. 21. Peraí. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Olha lá. Tá vendo? Ele falou que ele vai deitar no pó, ele não vai existir mais, ele vai deixar de existir. Ele não existe uma sobrevida, né? Uma vida pós-morte imediata. Morreu, o seu espírito Acabou. Já está vivendo. Não, acabou, ali é o fim. Acabou. Aí, depois ali, Salmo, capítulo 6, verso 5, o salmista vai falar, quem poderá te louvar na sepultura? Né? Quem te dará louvores? Salmo, capítulo 30, verso 9, também repete a mesma ideia. Ou seja, quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles retratam a morte como um sono, como um fim. Acabou. Não tem uma continuidade. Até que Jesus retorne e ressuscite aquele corpo que está morto. Tá bom? A Bíblia apresenta de forma consistente, do verso mais claro e óbvio para o mais complexo,
de que a vida só pode existir através de um corpo. Não existe vida fora do corpo. E o grande problema que a gente encontra muitas vezes é que as pessoas pegam os textos mais complexos e em cima daquilo eles querem criar um ensinamento bíblico, né? Por exemplo, vai pegar lá a parábola de Rico e Lázaro em Lucas, né? Olha lá, existe, olha lá, o Lázaro está no seio de Abraão, ou seja, ele morreu, foi para o seio de Abraão e lá ele está vivendo. Mas ali a parábola não está falando de vida após morte. Tá certo? O sentido da parábola que Jesus está contando ali é um outro, o sentido de que não há uma segunda chance. Ou seja, a decisão que a gente tem que tomar é nessa vida. Tá certo? Então, quando a gente quer aprender um ensinamento bíblico, a gente tem que ir do texto mais claro e objetivo, o mais óbvio, e depois a gente vai para os textos mais complexos. Tá certo? Para que não haja contradição. Então, acredito que o Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, é o mais claro de todo, né? O vivo sabe que vai morrer, mas o morto de nada sabe. Tá certo? Olha só um ponto interessante aqui. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, tá certo? Lázaro estava morto já há 4 dias. E Jesus ressuscitou ele. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo e ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Agora, olha que coisa interessante. Se nessas 3 ressurreições existisse, né, o espírito fora do corpo, o espírito já estaria lá com Deus. E quando Jesus ressuscitou essas pessoas, o que aconteceu? Ele precisou voltar. E a pessoa continuou vivendo aqui no tempo. Percebe que não faz sentido isso? Cristo iria tirar essas pessoas do céu, onde elas já estavam lá com Deus, para que elas vivessem agora mais alguns anos aqui nessa terra, enfrentando dor, sofrimento e morte de novo. Percebe que não faz sentido? Você crê que a pessoa morreu e ela vai para o céu? Se isso acontecesse, Cristo teria tirado essas pessoas da eternidade, correndo o risco ainda dessas pessoas, de repente, rejeitarem a Deus, rejeitarem a Ele e se perderem eternamente. Né? Então, a gente pode falar. É interessante que, quer dizer, eles falam assim, morreu e está lá com Jesus nos céus. Sim. Mas, quer dizer, mas que sofrimento esse céu, então, hein? Porque ver as pessoas aqui na Terra sofrendo. Exatamente. Imagina lá os parentes vendo o sofrimento aqui dos seus filhos. Exatamente. É ignorância, né? Exatamente. Então, olha só, meus amigos, a Bíblia ela é muito clara com relação a esse assunto, a gente já finalizando, falando a respeito do que é a vida e a morte. Deus, ele deixou isso muito claro logo no princípio da Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 2 e 3, isso já fica muito claro. E se nós estudarmos sobre a direção do Espírito Santo, a gente consegue compreender isso. E não é preciso fazer muito malabarismo, né? Ir lá em Paulo e querer pegar alguns textos dele, porque aqui já está claro, olha só. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, está escrito assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Então aqui eu faço uma pergunta. Quando o homem, ele era só pó da terra, ele estava vivo? Não estava. Quando o fôlego de vida estava em Deus, o homem estava vivo? Também não estava. Quando que o homem passa a ser alma vivente? Quando você une o pó da terra com o fôlego de vida dado por Deus. É da união, né, desses dois materiais que Adão, então, passa a existir. Ele se torna alma vivente. Aqui é interessante que a Bíblia usa o termo alma para um ser vivo, não para um espírito que vive fora do corpo. Portanto, a equação da vida é qual é? Matéria mais fôlego de vida dado por Deus. Isso é vida. Eu gosto de pensar sempre como a lâmpada, né? Você tem a lâmpada e tem a energia elétrica. Se você tem só a lâmpada, você tem luz? Você não tem luz. Se você tem só energia elétrica, mas não tem a lâmpada no bocal, você tem luz? Também não. Então você precisa unir os dois para que tenha luz. Tá certo? E lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, olha o que Deus diz para Adão depois do pecado, porque ele foi criado para viver eternamente. Tá certo? E Deus advertiu muito bem Adão e Eva. Ele diz, o dia que de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que se encontra no meio do jardim, desse vocês não comereis, porque do dia que dele comeres, certamente morrereis. Tá certo? Ele fez uma advertência ali. Então a gente sabe, né, que os nossos primeiros pais, eles não obedeceram esse mandamento de Deus. E era só um, né? Não eram 10 como são hoje, era só um, mas eles não obedeceram.
E por conta disso, olha o que recaiu sobre eles. Ó, em Gênesis capítulo 3, verso 19, está escrito assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Opa, peraí que eu avancei aqui. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, após o pecado, Adão agora ele teria que morrer. E quando ele morresse, o que iria acontecer? Ele iria tornar a terra. Ou seja, do pó da terra ele foi tomado, foi soprado fôlego de vida no seu nariz, e ele passou a existir como alma vivente. Mas a partir do momento que ele pecou, agora ele está condenado à morte. E quando ele morrer, o que vai acontecer? Ele volta para a terra. E o fôlego de vida que foi dado para Deus, volta para quem? Para Deus. Olha lá, Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí a gente entra em aquelas questões de traduções, né? Aqui na tradução, está dizendo o quê? E o espírito volte a Deus. Mas a gente viu que lá na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 7, o que foi soprado nas narinas do homem foi o quê? Fôlego de vida. Fôlego. Vento. O ruá. Né? O espírito também pode ser traduzido como espírito. Só que quando as pessoas vão traduzir a Bíblia, o tradutor tem a sua interpretação. E se ele crê que existe vida após morte, quando ele vai traduzir o texto de Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele vai colocar o quê? O fôlego de vida volta para Deus ou ele vai colocar o espírito? Ele colocou o espírito. Tá certo? Aqui ele foi influenciado pela crença numa vida após morte imediata. Então ele coloca aí o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. Só que essa palavra que ele usou como espírito é a palavra fôlego. Se você for lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 19 e 20, ali é usada a mesma palavra, só que ela é usada como fôlego. Percebeu? Por que lá ele usou como fôlego e aqui no verso 7 ele usou como espírito? Porque ele é influenciado pela crença de que existe uma vida pós-morte imediata. Tá certo? Então, o ser humano ele só existe quando tem matéria mais fôlego de vida dado por Deus. E a gente, olhando ainda nessa parte de Gênesis, é fácil a gente entender. Sabe por quê? Deus disse que quando Adão e Eva comessem do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal que estava no meio do jardim, certamente o quê? Eles iriam morrer. Tá certo? Eles iriam morrer. Se no momento em que eles morrem, o espírito deles vai ao encontro de Deus, então qual foi essa punição? Tá certo? Para eles foi um alívio. Porque pararam de sofrer, pararam de passar todos aqueles perrengues que eles passaram, né? E agora o espírito deles foi ao encontro de Deus. Percebe como não faz sentido isso? Logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Só que muitas vezes esse ensinamento ele é utilizado justamente para enganar, inclusive, os próprios escolhidos. Eu costumo dizer que nessa crença de que a alma existe fora do corpo é um dos enganos mais diabólicos que existem. Porque ele mexe com a esperança das pessoas. Muitas vezes as pessoas recebem mensagens, recebem cartas, recebem avisos de pessoas que dizem ter conversado com seus entes queridos, que eles estão num lugar melhor, que eles estão observando tudo o que acontece aqui, mas quando na realidade tudo isso se trata de engano satânico. Engano satânico que faz desviar as pessoas que estão sensibilizadas da palavra de Deus. A nossa esperança não é que os nossos entes queridos eles estão agora num lugar melhor. A nossa esperança é que quando Jesus voltar, esses entes queridos serão ressuscitados e nós iremos juntos dele para um lugar melhor.